Olá, amante do terror. Hoje vamos iniciar mais uma série de vídeos de Analog Horror, dessa vez The Monument Mythos. Eu não vou mentir, este é um dos mais confusos e misteriosos que já existiu, contando a história em diversos fragmentos que, se você não prestar bem atenção, não vai conseguir captar absolutamente nada sobre os detalhes. Vai ser quase do mesmo jeito que foi o Vita Carnes, mas só que em vez de dividir os vídeos, vamos dividir as temporadas, que são 3 aparentemente, começando com a primeira. Tudo se passa em um universo alternativo, que se parece com o nosso, ao mesmo tempo que tem coisas muito diferentes. Começa girando em torno da tão famigerada Estátua da Liberdade, com Frédéric Auguste Bartholdi, o designer dela, falando sobre a sua construção, e com a parte mais difícil de se fazer foi o pedestal. Muitos perguntaram do porquê o pedestal em que a estátua está é maior do que a própria, e ele simplesmente responde: pergunte aos americanos. As plantas da Estátua da Liberdade foram divulgadas e elas mostram não só ela, mas também o pedestal. E vendo ele, você meio que tem uma noção do porquê foi tão difícil. Tem toda uma estrutura lá dentro, não é só oco. A parte mais importante é a de descarte de resíduos, porque ela foi responsável por causar certos problemas, principalmente para os imigrantes da ilha vizinha, a Ilha Ellis. Como relata Eleonora Bramante, a Ilha Ellis era um lugar muito ruim de se viver, porque o mau cheiro era insuportável, e não importa o quanto de perfume e velas aromáticas eles usassem, aquele odor podre nunca cessava, apenas dava uma trégua de no máximo 1 hora. Eles encontravam até mesmo pássaros mortos, provavelmente por conta do cheiro. As autoridades locais fizeram uma investigação no lado de dentro do pedestal e compararam aquele descarte de resíduos com uma vala comum. E para quem não sabe, uma vala comum é uma cova coletiva, um lugar para enterrar vários corpos juntos. Então, imagine a situação dentro daquele descarte. E não acaba por aí, porque Eleonora disse que de vez em quando via filas e mais filas de prisioneiros sendo levados para dentro da estátua, provavelmente para servirem de alimento para algo escondido dentro dela. E por que eu acho isso? Porque em 1985, algo chamado até então de Liberty Lurker foi visto saindo da estátua. Até então, não se sabia o que era essa coisa, só algo saindo de lá. Só que mais tarde, especificamente na segunda temporada, vamos descobrir o que é isso. Por enquanto, vamos ficar assim. No segundo episódio, o foco é no Monte Rushmore, que foi vandalizado por um grupo desconhecido com várias mensagens que remetiam à vingança e também que as almas de Lincoln iriam ser libertadas. 7 dias depois, mais mensagens foram encontradas no monte e dizia que uma infecção iria acontecer em 1 semana e que olhassem os sintomas. Então, a observação foi feita e gravada durante os 7 dias. Na segunda, apareceu uma luz piscante no céu. Terça, a luz piscante apareceu entre as estátuas. Quarta, aparentemente não aconteceu nada além de uns barulhos estranhos. Quinta, algo não identificado apareceu em cima de uma das estátuas. Sexta, algumas gavinhas começaram a brotar. Sábado não deu para ver nada porque a lente estava tampada. E domingo, as estátuas ficaram sem rosto e com várias raízes no corpo. Uma informação importante é que elas cheiram a talco de bebê. E ela vai se tornar muito mais relevante mais pra frente. No terceiro episódio, o foco é na Ilha de Alcatraz, uma das prisões mais seguras do mundo. Nessa realidade, ela foi infectada por uma célula cancerígena, capaz de infectar não só as pessoas, mas toda a matéria, e a Ilha de Alcatraz foi a primeira. Então resolveram tratar disso com uma terapia de radiação, que acabou falhando e tendo o efeito contrário, fortalecendo o câncer. E no dia 4 depois da terapia de radiação, a Ilha de Alcatraz foi capaz de fazer duplicatas de si mesma, assim como se revela na câmera, várias ilhas se movendo em direção a algum lugar. Nos é mostrado um curso de 100 anos, onde a ilha se move até a costa de São Francisco, e assim que chega, começa a se expandir, ao passo que consome toda a cidade, e eventualmente todo o mundo.
O quarto episódio mostra que James Dean alcançou uma popularidade imensa entre os cidadãos por conta das suas propostas, principalmente a acabar com a Guerra do Vietnã. Até mesmo seu rival, Nixon, disse que Dean poderia ser um presidente que ele nunca poderia ser, e que votaria nele, mesmo sendo seu rival. Só que um grupo de conservadores não concordou nem um pouco com a ideia de que Dean poderia assumir o cargo, e então se formou a Associação Anti-Dean, que tratava James como não um homem, e sim o próprio Satã. E para mostrar que eles estavam falando sério, foram responsáveis por uma queda de energia que afetou várias regiões, para que assim os broadcasts não chegassem ao público. Mas Dean, íntegro como era, ajudou os eletricistas a consertar durante vários dias, mesmo com o risco de ser assassinado por algum fanático. Mas essa não foi a única vez que tentaram sabotar as comunicações. Uma vez, Dean estava fazendo mais um de seus broadcasts, e durante 6 segundos o áudio foi completamente cortado, com a associação tomando toda a responsabilidade para si. Mas o que era supostamente para atrapalhar, na verdade acabou beneficiando o presidente, já que as pessoas puderam ver a honestidade na face do mesmo, sem precisar ouvir uma única palavra, sendo descrito como o filme silencioso mais belo já visto. O quinto episódio se trata de um avião, chamado de Air Force One Angel, que apareceu voando e entregando vários pacotes nos monumentos dos Estados Unidos, o que foi visto inclusive por várias testemunhas. E aqueles pontos brilhantes vistos no segundo episódio podem ter sido justamente esse avião, que por conta da qualidade da câmera, pareceu estar imóvel no céu. Nos pontos em que ele deixou esses tais pacotes, o mapa começa a sumir, o que pode significar que o que tem dentro deles pode ser algo muito nocivo, que pode destruir não só os Estados Unidos, mas todo o mundo. Inclusive, essa aeronave foi dita como não identificada e não autorizada, e foi derrubada pelas forças aéreas militares. Chegaram a filmar o que tinha lá dentro, e o que apareceu foi algo não identificado na escuridão. O sexto episódio foca nos chamados Lincoln Lookers. Quando alguém chega na presidência, tem a tradição de que o presidente pode escolher qualquer pessoa, independente de quem seja, para ser um chamado Lincoln Looker, por todo o período que ele estiver no escritório. O Ronald Reagan fez isso com uma mulher chamada Maya Arnoldson. Ela descreveu como se estivesse acordado em um tipo de traje, só podendo enxergar por 2 buracos minúsculos, como se a sua face estivesse sendo coberta por uma máscara, mais precisamente a face de Abraham Lincoln. Ela estava sentada em uma estrutura gelada que parecia ser uma cadeira, e de vez em quando alimentavam ela com uma sopa estranha. Eventualmente descobriram que não era ela que deveria ser um Lincoln Looker, e a libertaram. Ronald Reagan disse que ela iria ser indenizada, aparentemente não se preocupando com o fato de ela poder falar isso em público, porque afinal, quem iria acreditar? Bom, o Lincoln Looker é uma pessoa sequestrada e colocada de alguma forma dentro do memorial de Abraham, assim servindo como uma espécie de esfinge para o monumento de Washington. É um destino bem cruel, por isso, nunca crie nenhum tipo de intriga com o presidente dos Estados Unidos, se não quiser acordar dentro de um memorial, ainda vivo. E falando em Washington, o tal monumento foi construído ao redor de uma árvore considerada especial. Isso começou a ser feito a partir de 1840 e só foi finalizado lá para 1888. E algum tempo depois, foi transformado em um ponto de visitação para as pessoas poderem ver o monumento. E além disso, poderem ouvir o maravilhoso som que ele produzia de dentro das suas paredes. O problema é que cerca de 20 pessoas desapareceram depois de um tempo que esse monumento foi exposto, e essas foram chamadas de Washington Absentees. E como exatamente elas foram desaparecidas? Elas entraram por uma porta na torre, subiram por um elevador que levou elas até o topo
e a superfície dele abriu, e a pessoa caiu e morreu na hora com a queda. Mas um evento que aconteceu em 2003 fez com que as 19 retornassem. E esse evento foi o incrível buraco de minhoca feito pela própria árvore, que continuou crescendo mesmo dentro do monumento, assim quebrando ele no meio, fazendo com que vários relâmpagos acontecessem, resultados da abertura do buraco de minhoca. E se você está se perguntando onde está a última pessoa, ela vai ficar desaparecida, por enquanto. No 8º vídeo, é-nos mostrado 2 pescadores, Rolf Grisserman e Michael Dillon. Eles acabaram encontrando algo no rio Delaware congelado, o corpo de um homem, e que, por incrível que pareça, ainda estava vivo. Ele foi levado até o hospital e descobriram, depois de pegar uma nota de $1 e comparar com o rosto dele, que era ninguém menos, ninguém mais do que o próprio George Washington. E as roupas que ele vestia eram realmente autênticas da época. Ninguém soube de forma alguma como isso era possível. George Washington tem um papel muito relevante para a história, de um modo geral, que vai ser melhor explorada lá na 2ª temporada em diante. Até então, só se sabe que o jornal River Delaware, que cobriu todo esse caso, encerrou as atividades mais ou menos um mês depois, por razões desconhecidas. O episódio 9 é contado por 2 perspectivas diferentes, na de John Rockefeller e a garotinha Virginia. De um ponto de vista geral, Rockefeller queria criar uma tradição de montar uma árvore de Natal no centro, já que os trabalhadores tinham feito isso uma vez logo depois de sua construção. Então, Rockefeller quis pegar a árvore perfeita para colocar lá e enfeitar, até que ele achou, adivinha só, a 2ª instância da árvore especial. Só que por mais que tentassem, ela não caía por nada. Os machados sequer arranhavam a sua estrutura, e as dinamites não faziam qualquer tipo de dano. Então, Rockefeller contratou vários coveiros para tentar tirar a árvore direto do chão, já que cortar não estava adiantando. E, surpreendentemente, deu certo. Depois de 4 anos, a árvore já estava pronta para ser movida até o centro. A garotinha Virginia havia juntado dinheiro por 9 meses para comprar os enfeites, pois queria ser a primeira a colocar a estrela lá em cima. Só que, como não alcançava, pediu a ajuda de alguns amigos. Felizmente, ou infelizmente, ela conseguiu colocar a estrela. Só que assim que fez isso, a árvore começou a balançar loucamente e a se curvar até fazer um arco perfeito, e desse vários relâmpagos se formaram em um flash intenso, lançando todas as crianças para longe. Virginia foi parar em um tipo de floresta, com um monte dessas árvores. Olhando ao redor, um homem misterioso chegou perto dela e sussurrou que aquelas árvores, na verdade, não eram árvores, logo antes dela retornar até Nova York. Mas quando voltou, percebeu algumas coisas diferentes, e não só ela, mas seus supostos pais não reconheciam a sua filha. Na verdade, nenhum dos pais de todas as crianças junto dela reconheciam seus filhos, ao ponto que começaram a cogitar a possibilidade deles terem sido substituídos por doppelgangers. Nos raios-x, as enfermeiras constataram que todos os órgãos estavam em posições opostas às que normalmente ficariam. Resumindo, tudo estava diferente, como se elas tivessem parado em uma outra realidade. O 10º episódio se trata de uma quase simples viagem aos Canyons. Só que, durante essa viagem, a pessoa que está relatando diz ter visto algo estranho no céu. E o que ela viu foi algo chamado de Canyon Crown,
uma cabeça humana gigante, senciente e que vaga pelos canyons à procura de algo, ou talvez guardando algo. Ela diz que eles usam vinagre para realocar a cabeça dos seus corpos. E o último episódio da primeira temporada se trata do transporte da Estátua da Liberdade, chamada de Freedom 3, para Nova York. O vídeo começa com um engenheiro solicitando a escultura da Estátua da Liberdade para um escultor italiano. Só que no meio do processo, esse escultor acabou falecendo e até então não se sabia exatamente o motivo. O que importa é que no fim, a escultura ficou devidamente pronta e iria ser transportada para Nova York por um navio chamado Monarca. Em paralelo, podemos ver o ponto de vista da filha do escultor, que percebeu que a Estátua da Liberdade teria quase o mesmo rosto que a sua mãe e pediu para que ele fizesse uma escultura com seu rosto também. Uma promessa foi feita ali, de que, em algum tempo, a escultura teria o seu rosto. Um dia, ele demorou demais para chegar em casa, muito mais do que o normal, e a mãe da garotinha foi verificar o motivo no seu estúdio. Ela retornou para casa e foi direto para o seu quarto. Um tempo depois, vários homens estranhos entraram na casa e foram falar com a mãe, que gritava que ela tinha os olhos dele. A filha do escultor então fugiu de casa e foi parar na embarcação, porque acreditava que poderia encontrar seu pai se entrasse nela. E, para resumir, de alguma forma, a estátua estava viva e tinha exatamente os olhos do seu pai, assim como a sua mãe havia falado. A estátua fugiu da embarcação junto da garotinha em direção a uma montanha, usando a espada feita de guisa para cortar as árvores no caminho, e entraram em uma caverna. E foi nessa caverna que encontraram a estátua, junto de restos mortais humanos. E esses restos mortais eram da garotinha, aparentemente morta pela estátua Freedom e implantada no seu próprio corpo. E é dito no vídeo que a Estátua da Liberdade iria em algum dia despertar. She's only dormant now and will awaken again. E de fato, ela despertou, porque a associação anti-Dean atacou o Capitólio. Mostra a cabeça da Freedom olhando para o câmera, e na mesma filmagem podemos ouvir um grito e um som horrendo de rasgo. E logo em seguida podemos ver novamente um rosto, só que dessa vez não é da estátua, e sim um rosto humano gigante. E assim se encerra a primeira temporada.